o nosso convidado para hoje, que é o ex-deputado Valber Júnior. Bom dia, Valber Júnior. Satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Gêner. Bom dia, Roberto. Satisfação é recíproca. Que análise você faz desse confuso quadro nacional hoje? Quadro político nacional? Gêner, é um quadro que todos sabemos muito complexo. Complexo porque você tem um governo numa hora de uma grave pandemia que aprofundou a nossa crise econômica e que não procura unir a nação. Quando você tem um governo que espalha brasa, ao invés de colocar água para acabar a fogueira, o país fica incendiado. E aí, o clima eleitoral, que me parece ser a principal preocupação do presidente da República, é o que prevalece. Porque os grandes debates, que é o resgate do emprego, a reforma tributária, a própria pandemia, né? A liquidação da pandemia, a aplicação de vacina. O Brasil podia estar aplicando 3 milhões de vacinas por dia. Por dia. Esses assuntos não são debatidos, eles são conflitos entre o governo e a oposição, ou o governo e a sociedade quase toda. Então, quando você tem um presidente com esse intuito, com essa prática, com essa forma de agir, com esse viés de governo, você torna o país um país polarizado. Olhe bem, a gente tem exemplos no mundo que começaram assim. Boris Johnson, na Inglaterra, que é um cara do Partido Conservador, e ele também desprezou, negou a pandemia no começo. Depois ele se reuniu com os cientistas, com os médicos, com os estudiosos da Inglaterra e disse: epa, peraí, a minha posição ideológica não tem nada a ver com a mortandade das pessoas. Esse vírus é terrível. Ele vai matar muita gente, inclusive ele próprio foi vítima do vírus. Foi para a UTI, inclusive. E aí você não vê o clima que é polarizado lá na Inglaterra há muitos anos, o nível de discussão é outro entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, passou a ser um clima mais ameno. E aí, a gente sabe foi o que ocorreu com a pandemia lá na Inglaterra. A vacinação de quase 80% da população já está aberto lá, todo mundo, sem máscara, sem coisa nenhuma. Então, olhe bem, esse comportamento do presidente da República esgarça as relações. Esgarça e deteriora a relação política para um nível jamais visto entre todos nós. Essa radicalização entre, de um lado, a extrema-direita e do outro lado, a extrema-esquerda, não interessa a eles para deixar isolado as outras forças políticas do país? Eu faço uma observação moderada nesse aspecto. Eu acho que a extrema-direita está no poder, mas eu acho que não há polarização com a extrema-esquerda. Eu não conheço a extrema-esquerda no Brasil com força popular. Por exemplo, tem um partido agora que, o PCO, que tocou fogo, foi agredir as pessoas do PSDB e do Cidadania que estavam numa movimentação pró-impeachment. Isso é a extrema-esquerda do Brasil. O PT, por mais divergências que nós tenhamos com ele, no meu ponto de vista, que nós tenhamos com ele, eu falo aqui em nome do Cidadania, a gente rompeu com o PT no segundo ano de governo Lula e ficou na oposição o tempo inteiro, até agora. A gente, por motivos outros, né, de falta de reformas, não era nem o mensalão ainda, era o iníciozinho, se falar no mensalão quando a gente rompeu, como se fala agora nessa negociação das vacinas do governo Bolsonaro. Muita gente não acreditava e deu no que deu. A gente se afastou do governo por causa disso. Então, nós não consideramos o PT de extrema esquerda. Agora, o PT estimula a polarização com Bolsonaro, é outra coisa. Certo. Isso é uma tática política eleitoral deles. Eu acho que você tem razão quando você diz que interessa a Bolsonaro e ao PT, e nem só ao PT, a Lula especialmente, o conflito entre os dois. Eles se retroalimentam. Isso é interessante para os dois. E a gente quer quebrar essa polarização. Por quê? Porque a gente quer eleger um presidente que seja capaz de unificar a nação. O Brasil precisa de paz, precisa de serenidade. Nós somos um país rico, com uma população enorme de mais de 210 milhões de habitantes, falando um só idioma. Nós temos as melhores e maiores riquezas naturais do mundo. O que se faz com a Amazônia, desvirtuando a discussão e desprezando a sustentabilidade, é uma coisa medíocre, burra, ideológica. A Amazônia, só o que ela tem de biodiversidade,
faz do Brasil uma grande potência mundial. O Brasil tem terras férteis. O Brasil tem água em abundância. Quer dizer, é um país que tem todas as condições de se transformar não numa potência econômica, mas numa potência econômica, social, educacional, cultural. O Brasil é muito forte disso. Então, você tem um presidente que pacifica a nação. Você acredita na terceira via? Eu luto para a construção da terceira via. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil num país polarizado, como está o nosso aqui. Principalmente nas condições em que o governo continua conduzindo a sua política. E aí estimula uma parte da oposição, que a parte mais forte é do Partido dos Trabalhadores, a manter a sua estratégia. Então é difícil surgir uma terceira via, mas nós trabalhamos todo dia, incansavelmente, o Cidadania, através do presidente Alberto Freire, do deputado Rubem Bueno, que falou aqui, são lideranças... Segunda-feira teve conosco aqui. Segunda-feira. Para construir isso aí. A gente tem dito, a gente é pequeno, né, o Cidadania, mas tem propósito, tem história, tem luta política, democrática ao longo da vida. Tem dito às pessoas o seguinte: vamos retirar as candidaturas? Essa é a proposta da gente. Vamos discutir um programa no Brasil, vamos unificar todo mundo. É a única forma que a gente tem de vencer essa polarização, que ela não é boa para o país. Mas as dificuldades são grandes, mas nós somos persistentes. Algum partido aceita esse argumento de retirar as candidaturas? Aceita. Eu não quero citar nomes aqui, mas tem partidos com maior nível de moderação e de entendimento do processo político, querendo construir essa sua. Por exemplo, vou citar uma pessoa que ele está dizendo isso publicamente, João Amoedo, que é do Novo. Ele está defendendo isso também abertamente. É outro partido pequeno que está defendendo, Neopartido, que ele era até candidato a presidente e ele já retirou a candidatura em função disso. Né? O presidente do PSDB, Bruno Araújo, deu uma declaração recente, ontem, dizendo que o PSDB pode abrir mão da cabeça de chapa para construir uma frente democrática que unisse a todos que quisessem forjar uma aliança diferente para o Brasil, diferente e profundamente comprometida com a democracia. Então essa ideia está florescendo. A gente não sabe se vai ter sucesso, mas vamos lutar por ela, vamos perseguir. Vober, eu tenho visto o governo atabalhoado. Por exemplo, falou-se de reforma do imposto de renda. E ontem eu vi o presidente atacar a reforma do imposto de renda. O próprio Guedes, que deveria ser a pessoa para estar nessa história do imposto de renda, defendendo essa bandeira, também tem atacado. Isso é fruto de quê? É fruto de tentar jogar para a torcida, para que o eleitor ache que o governo está fazendo a coisa certa? O governo não tem programa, nem tem estratégia, nem tem planejamento para absolutamente nada no Brasil. Ontem foi apresentado, depois de quase 6 meses, 8 meses, ninguém sabe nem o tempo, o ministro da Educação do Brasil, que ninguém sabia quem era. Um ministro que tem no orçamento 2 bilhões de reais para reformas das escolas e preparação para a volta do ensino, não gastou R$1. Um ministro que é de um governo que vetou a universalização da comunicação em tempo real, da internet, em todas as escolas públicas do Brasil. Vetou. Então é um Isso contraria o discurso do ministro das Comunicações. Contraria o discurso do ministro das Comunicações. Porque ele tem saído por aí dizendo que vai botar internet em todas as escolas. Eu já vi na mídia ele falando. O governo dele, que ele faz parte, está vetando isso. Que é uma contradição danada. Então, né? Ele vive em contradição. O presidente da República se escandaliza com o fundo eleitoral, por exemplo, e transformou isso numa briga de família. Porque o filho dele, senador, votou favorável. O filho dele, deputado federal, votou favorável. Então o governo completamente atabalhoado, como o Roberto disse. Então o governo não tem plano, não tem proposta. De volta às 9h36, a gente conversa aqui com o ex-deputado Vober Júnior, que é do Cidadania, e ele está falando aqui sobre a situação, a gente estava falando sobre a situação do Brasil em relação à educação. No panorama geral, eu queria engatilhar já aqui, Roberto, uma segunda pergunta. Que avaliação você faz da CPI do Senado, a CPI da Covid-19 lá no Senado Federal? Eu acho extremamente positiva. Inclusive, a ação que provocou a instalação da CPI foi do Cidadania. O Cidadania entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a instalação da CPI como direito da minoria, que estava havendo um impasse no próprio Senado, e ele foi... Estava engavetado, né? Ele foi resolvido
do ponto de vista regimental e jurídico, porque a minoria estava se sentindo incomodada, sem poder exercer o seu direito. É uma coisa que está vendo aqui. Aqui, qual a opinião que você tem a respeito dessa CPI da Covid na Assembleia Legislativa? Olha, se a CPI é um instrumento da minoria. Se ela cumpre todos os requisitos legais, ela tem que ser instalada. E aí tem que apurar. A CPI tem uma máxima da CPI que voltou a onda todo dia aqui, né? CPI a gente sabe como começa, que é a instalação da CPI, o presidente determina, é eleito o presidente pelos próprios membros, o relator, aí ela começa assim. Agora, quando termina, meu amigo, aí é muito complicado. E aí todo dia está aparecendo fato que jamais iria aparecer se não houvesse uma CPI instalada investigando. Jamais isso poderia aparecer. E ali tem tido grandes debates. Aliás, a audiência, que eu fiquei surpreso, da CPI, é uma audiência enorme. É um negócio impressionante. E a aprovação que a CPI está tendo pelas pesquisas de opinião pública que está havendo aí. Então, essa CPI, eu acho que vai fazer um grande bem para o Brasil. O seu término, que a gente não sabe como vai ser, como diz a máxima, mas vai tirar muita sujeira que está debaixo da poeira, do tapete. Valber, quer dizer que você acredita que dessa CPI não vai acabar em pizza? Acho que não. Olha, CPI, quando acaba em pizza, é uma CPI onde o governo tem o controle absoluto das suas forças dentro do parlamento, ou então é um governo que não confronta com as outras forças sociais, inclusive do parlamento. E aí há muita negociação. Mas uma CPI tipo essa que está havendo, ou então a CPI do mensalão, que desagou depois de um tempo inteiro no Petrolão, essa CPI vai deixar rastro e caminho durante muito tempo. Mas você não acha que o fato de Renan Calheiro ser o relator dessa CPI criou um certo desconforto para a população como um todo? A CPI está aprovada por mais de 60% da população. Renan Calheiro, eu não quero... O que é que o governo faz? Diversionismo, que é o que ele sabe fazer. Renan Calheiro é senador eleito porque os seus direitos políticos lhe asseguravam esse direito. Foi eleito pelo povo de Alagoas, exerce seu mandato como qualquer um senador. Está lá. Agora, se Renan Calheiro é aquilo, é A, é B, fez isso, fez aquilo, a justiça tome conta. E processe, e condene, e tire do mandato. Aí é problema dele. Eu quero saber o seguinte, o que é que a CPI vai fazer? O que foi? O governo comprou vacina? Não comprou. O governo tergiversou na relação com a Pfizer e com a Coronavac? Tergiversou. O governo quis comprar vacina superfaturada? Quis comprar. O governo assinou o contrato? Assinou o contrato. O governo conversou para receber propina? Conversou para receber propina. Isso é o que está saindo da CPI. Então ele que prove que não estava fazendo nada disso. Agora, o resultado disso são 540 mil mortes no Brasil que podiam ter sido evitadas. Os cientistas fazem contas aí que mais de 200 mil mortes podiam ter sido evitadas no Brasil se a gente tivesse tomado as medidas sanitárias e tivesse comprado as vacinas. Antecipado a vacinação, né? E as medidas sanitárias, porque o Japão, por exemplo, é um país com mais de 100 milhões de habitantes, e olha quantas pessoas morreram lá. O Vietnã, mais de 100 milhões de habitantes, veja como foi lá. E lá foi mais medidas sanitárias do que a própria vacina. Quer dizer, mas o governo daqui não se importou com absolutamente nada. Era aglomerar, era que máscara fazia mal na respiração, era que se você tomasse a vacina podia virar um jacaré. Isso era o que o presidente fazia e continua fazendo. Roberto Júnior, vamos trazer para o ambiente político daqui do Estado. Semana passada foi lançada, em nome da oposição, a candidatura a governador do deputado federal Benis Leocádio e do ministro Rogério Marinho como candidato ao Senado Federal. Anteriormente já havia sido comentada, falada, uma possível candidatura do atual senador Stevenson, capitão Stevenson Valentim, ao governo do Estado. Se comenta muito também com a possibilidade da candidatura do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, para governador, e aí sim, Carlos Eduardo é citado tanto para governador quanto para o Senado Federal. Que avaliação você faz dessa perspectiva, dessas perspectivas eleitorais desses candidatos e do quadro atual aqui? Olha, eu acho que a movimentação que está acontecendo é perfeitamente normal. A oposição tem que se agrupar, encontrar um candidato para enfrentar o governo Fábio. Se ela tiver condições
de arregimentar pessoas, valores, personalidades, partidos, vai ter uma candidatura forte. Se ela não fizer isso, vai ter uma candidatura fraca. A candidatura de Fátima Bezerra é uma candidatura fortíssima, por vários motivos. Primeiro, porque no meu ponto de vista ela não faz um governo ruim, ela faz um governo regular. Segundo, ela tem a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ajudar as candidaturas com seu apoio no Nordeste brasileiro, vai ajudar muito. Então é uma candidatura forte. Cabe à oposição fazer essa articulação, que é extremamente legítima. Benes foi um grande prefeito da cidade de Lages, é um bom deputado federal, é um homem cordial, de diálogo, né? Ameno, não tem rejeição. Agora, a luta vai ser no debate político, administrativo e eleitoral para ver quem tem mais votos, né? Você acredita que essa candidatura de Benes vai à frente? Eu queria que a oposição nacional tivesse num caminho desse, assim começa do Rio Grande do Norte, começa a construir. Que a gente tivesse um nome de consenso, que os partidos se aglutinassem, que ele unificasse todo mundo, que aí a chance da gente aumentaria de ganhar. Eu não sei se Benes vai crescer ou não. Ele é um político experimentado, bem relacionado, ele é um político obstinado. Eu não sei se vai crescer, eu não sei se a oposição vai continuar unida ou se não vai continuar unida. O desdobramento, os fatos vão prosseguir daqui para frente e a gente vai ver como é que isso vai se dar. Agora, a oposição está fazendo um movimento correto. Agora, se vai ganhar de Fátima, aí é outra coisa. A eleição é o processo. O candidato mais forte para concorrer contra Fátima, o candidato que tem mais peso político e eleitoral, é Carlos Eduardo Alves. Eu não sei se ele vai ser candidato a governador ou se vai ser candidato a senador. Ele tem grandes chances nas duas perspectivas. Ele é muito forte. Agora, a oposição escolheu outro nome. Deixou o Carlos Eduardo com a liberdade de também escolher o caminho que ele achar mais conveniente para a sua perspectiva política. Ato contínuo, ele já sinalizou. Está aberto para conversar com qualquer grupo político. Ele declarou isso na entrevista que ele deu, acho que lá em Jardim do Seridó, lá no Seridó, numa rádio que ele foi aí. Queria lhe fazer uma outra pergunta, fora do contexto político, apenas para saber a sua opinião, já que você conhece bem o tema, para a gente concluir a nossa entrevista. Você está acompanhando a luta pela liberdade lá em Cuba? Estou. E é um dado muito interessante, porque Cuba motivou muito nós que temos origem na esquerda, todos nós, com uma grande esperança, né? E a gente hoje está um pouco frustrado com isso. O nosso partido, o Cidadania, que tem origem no PCB, está frustrado com isso há muito tempo. Porque quando nós abraçamos a causa da democracia como valor universal, quer dizer, a democracia vale aqui e vale no mundo inteiro, a gente começou a perder o encanto com Cuba, que apesar de ter feito avanços sociais, é um país que tem uma ditadura sanguinária, que persegue, que mata, que prende, que tortura, que cerceia a liberdade de opinião, que não permite a organização de partidos políticos. Então, se eu quero liberdade no meu país e no mundo inteiro, como é que eu vou defender uma ditadura que impede tudo isso? O nosso partido deu uma nota muito contundente, o Cidadania. Nós queremos liberdade aqui e lá e aqui. Perfeito seu raciocínio. Eu estou acompanhando direto, todo dia de madrugada, eu passo a madrugada todinha, vendo as notícias de Cuba, mas não que sai na imprensa nacional, que sai muito pouco, mas vendo diretamente o que postam alguns dos principais comunicadores cubanos que estão nas redes sociais, quando eles têm internet, porque o governo tirou a internet lá domingo, segunda e terça, voltou. E já era limitada, né? Já era limitada. Já era limitada. E aí eu sigo alguns e fico vendo, é impressionante, os depoimentos são tristes. Mas é isso aí, você está coberto de razão 100% integralmente.